O seu mundo não é mais o mesmo, sua percepção não é mais a mesma. Seus sentimentos não são mais os mesmos, desde a chegada daquilo. Desde o dogma. Uma concepção abstrata que te prende em um mundo distópico cheio de horrores e mistérios, onde mesmo sua preciosa visão pode falhar com você, seja pelo sentimento causado, pela lógica pensada ou pela confusão dos dois. O abstrato, o misterioso, o desconhecido se misturam numa jornada de introspecção e externalização, em um simples, mas profundo jogo de tabuleiro e cartas, onde você utiliza o poder dos símbolos dogmáticos para chegar até o espaço central do tabuleiro. Assim surge Kalamandara. Kalamandara é um projeto 100% nacional criado por Micael Soares e Rihanna Ig, por favor me desculpa se eu estiver pronunciando errado, e conta com mais de 6 anos de concepção. Com o passar do tempo, foi ganhando muitas evoluções até ser o que é hoje. Este que, como a maioria dos jogos bons, tiveram anos de testes e builds diversas e infelizmente acabou passando despercebido porque a vida adulta nos força a seguir por outros caminhos. Mas isso até agora, porque felizmente Kalamandara foi anunciado para lançar ainda este ano pelo Catarse em financiamento coletivo. Pois bem, após esta breve introdução, vamos ao que interessa: como se joga Kalamandara. Kalamandara é um board game e card game de 2 a 4 jogadores com alto gerenciamento de recursos e cards diversos que servem para mudar o rumo do jogo, sempre se intensificando conforme os turnos se passam e tornando visível seu enorme potencial estratégico. Aqui controlamos um viajante em meio a um espaço misterioso com uma fenda central, e temos que percorrer um caminho até chegar no centro do tabuleiro para poder escapar antes dos outros jogadores e ser o vencedor. Parece bem simples, mas nem tudo são rosas. Nós temos à nossa disposição 9 símbolos dogmáticos que serão responsáveis por trilhar nosso caminho no tabuleiro, atrapalhar o caminho do oponente ou reorganizar o caminho. Além deles, temos também cartas de lembrança que podem ser utilizados no seu turno ou do oponente, criando todo tipo de ação e reação surpresa no jogo. Tudo isso enquanto o oponente fará o mesmo com você em um jogo de astúcia e sabedoria para saber como e quando utilizar seus recursos para chegar no centro do tabuleiro. Cada um dos 9 símbolos possui uma habilidade diferente e são cruciais à sua maneira. São eles: pegada, montanha, caverna, asa, fogo, espelho, torre, cachoeira e estrela. Parece muita coisa, mas é bem simples na verdade. As pegadas são o recurso mais comum e provavelmente o mais necessário, pois são elas que traçam o nosso caminho, ainda que de forma linear. Com as pegadas no tabuleiro, podemos mover nosso viajante e assim chegar mais próximo do centro. Sem elas, não nos movemos. A montanha já é um símbolo voltado para a discórdia, já que qualquer zona que possua uma montanha se torna uma zona inútil, um fim da linha, sendo este então o símbolo utilizado para imobilizar o jogador adversário. Seguindo essa lógica, o jogador precisaria utilizar outras pegadas para dar a volta na montanha, mas isso não será necessário caso haja uma caverna na mesma linha do viajante. Uma caverna serve para possibilitar a movimentação diagonal do viajante. Sendo assim, basta colocarmos uma pegada ao lado da montanha e com uma caverna teremos a possibilidade de passar ao lado da montanha. E indo além, caso haja 2 cavernas na mesma linha que o viajante, poderemos não só andar na diagonal, mas também para qualquer zona da próxima linha diagonal, o que torna seu potencial muito maior. Outra possibilidade de se passar por uma montanha é também a asa. Esta aqui, se estiver alocada na mesma linha que o viajante, nos permite pular completamente um espaço no tabuleiro, indo para o próximo, como se estivesse voando mesmo. Porém, se esgueirar pelos obstáculos e evitá-los não é a única forma de passar por eles. Existe também o símbolo do fogo, este que possui muitas características úteis, pois o fogo destrói um símbolo do tabuleiro, seja ele qual for. E assim, ele pode ser utilizado tanto para ajudar você, quebrando obstáculos como uma montanha, ou quebrando pegadas do inimigo para que ele não avance pelo tabuleiro. As possibilidades são infinitas e tornam o fogo um dos símbolos mais letais e preciosos. Mas a montanha não é o único obstáculo, temos também o espelho. Este que nos força a voltar uma casa para trás quando posto na frente do viajante. E quando combinado com o fogo, temos uma combinação desastrosa. Caso a casa que retornamos seja justamente uma casa com o símbolo do fogo, somos penalizados a retornar ao início do tabuleiro. Então é sempre bom estar ligado nos símbolos do oponente e proteger o seu caminho. Pera, proteger? Sim, fazemos isso com a torre, responsável por proteger todos os símbolos na linha onde ela está, sendo necessário atingir primeiramente a torre antes de qualquer outro símbolo naquela linha, atuando como um escudo definitivo e crucial. Outra forma de contornar o perigo do fogo é com o símbolo da cachoeira,
responsável por destruir o símbolo do fogo, mas também te dar um bônus. No seu próximo turno, após o turno em que a cachoeira é posicionada, ela poderá se transformar em outro símbolo, seja ele uma pegada, uma montanha ou uma torre, sendo uma reviravolta muito útil que te dá diversas possibilidades dependendo da sua necessidade. E por fim, temos o símbolo mais raro, a estrela. Esta aqui é responsável por realocar o posicionamento de todos os símbolos de uma linha ou em uma coluna, sejam os símbolos seus ou do oponente. É um recurso muito poderoso e às vezes decisivo para se ganhar uma partida, como foi o meu caso na primeira vez que eu joguei. Porém, fique atento, pois a estrela se comporta de maneira diferente dependendo de onde ela é posicionada. No tabuleiro temos duas classificações para as zonas: a zona principal, demarcada pelas zonas transparentes, e a zona final, demarcada pela parte mais escura e próxima ao centro do tabuleiro. Ali, as regras gerais do jogo mudam e, portanto, a estrela só poderá remanejar os símbolos que estão dentro da zona final ou dentro da zona principal, jamais dos dois, e isso é definido por onde ela é posicionada. Pode até parecer muita informação, mas em poucos minutos todos esses símbolos são facilmente gravados pelo seu constante uso e logo você já está maquinando as ideias e tentando esconder sua verdadeira estratégia do seu oponente. Pois bem, sabemos quais são os símbolos dogmáticos e quais são suas funções, mas como os obtemos? Vamos então para as 4 fases do jogo. Na primeira fase, o jogador adquire os símbolos dogmáticos da sua pilha representados no card de símbolos. Neles estarão visíveis a todos os jogadores 4 símbolos no card, sendo um central e outros 3 mais abaixo. Nós só podemos resgatar 2 desses 4 símbolos, sendo o central o símbolo obrigatório e um à sua escolha dentre os 3 inferiores. Após isso, resgatamos os símbolos e posicionamos eles na nossa reserva, espaço este que comporta até 4 símbolos. Assim, descartamos o card de símbolos, revelando nossa próxima aquisição. E como eu disse, o oponente também fica ciente disso, podendo se antecipar às suas estratégias. Mas fique ligado, pois nossos decks não são infinitos. Cada símbolo possui uma numeração limitada que podemos resgatar. Caso já tenhamos resgatado todos, não poderemos mais puxá-los, mesmo que o card de símbolo nos possibilite isso. Além disso, cada vez que um símbolo seu é destruído pelo oponente, ele é remanejado para o deck do oponente e não para o seu, e vice-versa. Sendo assim, os recursos podem sim acabar em dado momento. Desta forma, prosseguimos então para a segunda fase, onde podemos inserir no tabuleiro os símbolos da nossa reserva. É neste momento que traçamos nosso caminho ou prejudicamos o oponente, e assim seguimos então para a terceira fase. Na terceira fase é onde podemos mover nosso viajante por meio das pegadas no tabuleiro, e somente nesta fase podemos fazer isso, por isso é tão importante utilizar seus símbolos antes de decidir se mover. Nossa movimentação é ilimitada, desde que haja um caminho ininterrupto de pegadas a se percorrer. Podemos mover um espaço, 3, para cima, para baixo, para o centro do tabuleiro, fica a critério do jogador, mas você precisa de pegadas para isso. Embora se fosse tão fácil assim, não teria tanta graça, não é mesmo? Os símbolos ajudam, atrapalham, mas não tanto quanto as cartas de lembrança. Estas ficam na sua mão e, diferentemente dos símbolos, ficam escondidas dos outros jogadores, ocultas para serem usadas quando você achar melhor. Ao todo, são 28 cartas diferentes, totalizando 72 delas no jogo, e elas são categorizadas entre cards de ação imediata, representada por um símbolo de raio, e cards de ação vinculada, que são representadas por um símbolo de corrente. As de ação imediata podemos utilizar a qualquer momento do jogo, seja no seu turno ou do oponente. Já as de ação vinculada, necessitamos de um requerimento para possibilitar sua ativação, e só assim podemos utilizá-las. De um modo geral, são cartas de ação e reação poderosíssimas que vão desde copiar símbolos do oponente, impedir turnos de um jogador, repetir o seu próprio turno, trocar de mão, entre muitas outras coisas extremamente úteis durante o jogo. E já no início do jogo começamos com 5 destas cartas, compradas no topo do deck de lembranças, que são a pilha de cards roxos e maiores. E é aí que entramos na quarta e última fase, a fase da lembrança. Na quarta fase, temos a opção de reservar cards de lembranças em uma nova pilha, descartá-las ou comprar novos cards. Isto tudo de forma opcional, mas é sempre bom rotacionar seus cards e comprar novos conforme a necessidade. Pois sempre que decidimos comprar cards de lembrança, compramos até ter 5 delas na mão, nem mais nem menos. Então utilizá-las a seu favor é sempre útil, já que você vai repor depois. Da mesma maneira que descartar cartas pode ser interessante para poder obter cards melhores, embora só é permitido descartar até um card por turno. Mas e quanto a reservar? Pois bem, lembra que eu disse que as regras do jogo mudam quando chegamos na zona final?
Chegou a hora de explicar o porquê o jogo se torna tão difícil na reta final. Além da mudança do símbolo da estrela, como eu mencionei antes, na zona final somos obrigados a devolver todas as nossas cartas de lembrança ao topo do deck, e assim puxar os cards da reserva final, espaço este que fica entre as cartas de lembrança e o descarte. Por isso é tão importante reservar cards interessantes no início do jogo, pois quando chegamos na reta final não podemos mais comprar cards de lembrança e tudo o que teremos para avançar são estas 3 cartas e os seus símbolos. Caso seus adversários ainda estejam na zona inicial, eles terão sempre uma vantagem de cards de lembrança em relação a você. E é por isso que às vezes é válido recuar seu viajante para fora da zona final justamente para poder comprar cartas, o que é chamado de involução. Mas ao mesmo tempo é arriscado, pois você pode estar perdendo tempo e deixando os símbolos dogmáticos expostos para o oponente destruir. Vale lembrar que o oponente não pode selecionar um símbolo que está abaixo do seu viajante, estes estão sempre protegidos. Assim, encerramos nosso turno e cada jogador realiza seus turnos até que alguém seja vitorioso, chegando no centro do tabuleiro. Kalamandara é um jogo que até mesmo lembra Sené, um jogo egípcio muito antigo, com registros de até mesmo 5.000 anos antes de Cristo, do qual, nele, somos obrigados a levar todas as nossas pecinhas para fora do tabuleiro, me fazendo pensar nesse jogo como se fosse um sucessor espiritual, elevando tudo a um nível muito melhor. Como eu disse, é um jogo de astúcia, pois mesmo os fatores aleatórios do jogo não são tão decisivos quanto o desenrolar da nossa estratégia. Devemos observar os símbolos que o oponente tem e os símbolos que ele vai resgatar no próximo turno, reservar cards interessantes para o final do jogo e trilhar seu caminho até o final. Tudo isso enquanto você tenta impedir os seus oponentes de chegar lá antes de você. A genialidade do jogo está em quão simples ele parece ser à primeira instância. Tudo que você precisa é chegar no centro, não parece muito difícil. Só que não, a quantidade de reviravoltas é absurda. Por vezes nossas estratégias são quebradas pelas cartas de lembrança, ou mesmo símbolos como montanha, fogo, espelho ou estrela. São diversas possibilidades numa corrida insana, mas muito divertida e única. É um jogo com uma curva de aprendizagem muito fácil e rápida, especialmente para quem já está acostumado com card games ou board games. Rapidamente entendemos o que cada símbolo faz em seus nomes, e o mesmo vale para os cards de lembrança, que tornam o jogo bem mais dinâmico e interativo. É muito interessante você observar o oponente traçando sua estratégia, e aí ele faz um movimento, joga uma carta, e daí você calmamente, com toda a sabedoria e gentileza diz "Não, seu otário!" e você simplesmente acaba com a jogada dele. São pequenos trechos, pequenas coisas que fazem o jogo ficar muito mais interessante e gostoso de jogar. Quem já jogou Uno com regra de corte sabe do que eu tô falando. E para melhorar ainda mais, o jogo conta com uma arte única e brilhante, digna do falecido e saudoso Kentaro Miura, pai do Dark Fantasy e também o criador de Berserk. Obra esta que inspirou diversos outros artistas, incluindo um dos meus favoritos, que é Hidetaka Miyazaki, o criador de Dark Souls, um dos jogos que eu mais amo de paixão aqui, e vez ou outra eu faço alguma referência aqui no canal. Hyanaigi dispensa elogios conforme mostra todo o seu talento e potencial nas artes mais bizarras e incríveis que você pode até se distrair do jogo enquanto fica admirando os detalhes das suas ilustrações, criando mais uma camada de identidade própria e temática viva para o jogo. Às vezes elas são belas, às vezes bizarras, às vezes ambas, e talvez as duas atribuições sequer sejam excludentes. E sua bela arte é acompanhada também de um flavor presente no jogo, uma lore própria com uma história misteriosa e instigante que nos deixa curioso para querer saber mais e interpretar este mundo maravilhoso e horrendo de Kalamandara. Seu potencial é absurdo em quase todos os sentidos, e se fosse de uma empresa grande eu tenho certeza que já teria estourado o mundo afora. Mas quem disse que não pode ser? Eu acredito piamente de que Kalamandara pode sim vir a ser um grande sucesso tanto aqui quanto lá fora. É um jogo extremamente cativante, divertido, estratégico, com boa rejogabilidade, de fácil entendimento, bem desenhado e equilibrado, bem ilustrado, e eu poderia elogiar de diversas formas, mas uma hora eu ia ter que acabar pesquisando novos adjetivos no Google para poder fazer juízo quão bom é esse jogo. Eu estou extremamente ansioso para sua campanha e eu já quero mais. Eu estou curioso para saber quais serão as possíveis metas estendidas e trarei mais sobre o jogo aqui no canal assim que possível. Esse é certamente um daqueles jogos que se vê um a cada muitos anos, um verdadeiro cometa Halley dos jogos. E eu fico muito contente por poder estar vivo nesta mesma época para poder presenciar sua origem e poder jogá-lo. E você, gostou do jogo? Se interessou? Comenta aí embaixo e dá uma olhadinha nos links da descrição, onde você pode acessar as redes sociais do projeto, bem como acessar o Tabletopia para jogar o game de forma gratuita e também se inscrever na página de campanha do Kalamandara para não perder o dia do lançamento.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também do jogo, porque eu particularmente estou muito ansioso. Agradeço de coração a equipe do Calamandara, que foi extremamente gentil comigo e me disponibilizou todo esse material para que esse vídeo seja reproduzido de forma mais clara e agradável visualmente, fora a partida muito divertida que eu tive. Por hoje então é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui e do mais, um abraço. E a gente chegou no final do vídeo. E até agora faltou alguma coisa, você não falou nada. Eu gostei do jogo. Acho que eu gostei. Olha, a gente tá evoluindo. É verdade. Se bem que se você parar pra pensar, o jogo não anunciou a data de lançamento. E você sabe. Tá. Tá. Ok, esquece. Tchau, pessoal.